nós um dia passaremos. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, a morte física, todos passaremos por ela. Se o Senhor não vier arrebatar a igreja antes, e alguns estiverem vivos, mas todos iremos passar um dia pela morte. E veja que a libertação aí é mais do que apenas uma libertação física, porque a libertação aí é a libertação da morte eterna. O Senhor, que ressuscitou dentre os mortos, deu-nos condição de ressuscitar com Ele e vencermos a morte eterna. Amém. Porque nós tivemos sim esse dia de libertação, quando assim fizemos e entregamos a nossa vida ao Senhor, porque nos livramos da morte eterna. Porque Satanás não tem mais poder sobre nós. O inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida, porque as nossas vidas, a nossa vida está nas mãos do Senhor, porque ela já foi resgatada com preço de sangue. Então veja, foi um fator muito mais extraordinário do que aquele acontecimento lá do deserto, aquele acontecimento da libertação do povo do Egito, porque nós não fomos libertos apenas numa condição física, geográfica. Não, nós fomos libertos da condição espiritual, ou seja, da morte eterna, e passamos para a vida eterna. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Jesus. E João 8,36, ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o propósito da Páscoa, o propósito da nossa Páscoa, que é Cristo, é libertação. Por isso, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a Páscoa também, meu querido, ainda tem um quarto propósito, que é uma quarta verdade. A Páscoa tem uma mensagem. E qual é a mensagem da Páscoa? A mensagem da Páscoa é vida ou morte. Veja, os hebreus ali estavam e o anjo destruidor, o anjo da morte, ia passar. Então haveria morte, mas também haveria vida, porque naquelas casas que tivessem o sangue passado nas ombreiras da porta, nas vergas das portas, representaria vida. Para aqueles que não tivessem o sangue nas vergas da porta, representaria morte. Então veja que aí uma quarta verdade da Páscoa é que tem essa mensagem de vida ou morte. Versículo 23 diz: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando viu o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos destruir. Então, a mensagem da Páscoa: vida ou morte. E aí, morte para aqueles que não se arrependem e permanecem no mau caminho. Vida para aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus. Amém. E o sangue desse cordeiro, o verdadeiro cordeiro pascal, que é Cristo, ele está aí para ser aspergido sobre todos aqueles que se achegarem a ele. Este sangue representa a vida, mas as pessoas podem escolher a morte se não se achegarem ao sangue de Jesus, que purifica o homem do seu pecado. Então, a mesma forma que foi lá para os hebreus, também em Cristo, o sangue de Cristo representa a vida. O não sangue de Cristo na vida de uma pessoa representa a morte eterna. Então, sangue de Cristo representa a vida. O sacrifício já foi feito há mais de 2000 anos atrás. É necessário que eu e você nos acheguemos a Ele, o aceitemos como nosso Salvador, nos arrependamos dos nossos pecados, recebamos dele a justificação e a salvação da nossa alma. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque, como foi dito, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 3,23 e Romanos 6,23. O apóstolo Paulo vai mostrar sobre isso. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Todos pecaram e precisam da graça de Deus. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Glória a Deus. Aleluia. Que você, meu irmão, possa estar debaixo do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque aí você vai ter a garantia de vida eterna através do benefício do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E por fim, queridos, a quinta verdade que nós temos em relação à Páscoa é que a Páscoa tem um propósito, e o propósito é memorial de celebração. Veja que o versículo 14, lá para os hebreus, nos diz o seguinte: e este dia vos será por memória, ou vos será por memorial, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Então aqueles judeus ainda não convertidos, os judeus até hoje, eles celebram a Páscoa ao Senhor. Aquela Páscoa lá para os hebreus. Egito, né? A saída e a libertação do povo do Egito. Mas nós celebramos o Cristo, que é o Senhor da nova aliança. Porque quando Jesus está instituindo a primeira ceia, ao mesmo tempo, ele está também celebrando ali a última Páscoa. Porque a partir de então, a nossa Páscoa passa a ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Cristo, meus irmãos, é a nossa Páscoa. Então, veja, Colossenses, aliás, a Páscoa é o memorial. Não precisamos mais, aí é que é interessante, é que a gente não precisa mais matar um cordeiro. A gente não precisa mais imolar o cordeiro, nem passar o sangue na verga da porta. Não precisamos mais matar esse cordeiro, pois Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5:7. Não precisamos tomar o sangue desse cordeiro e pôr nos umbrais da nossa porta. O sangue de Cristo nos salva de uma vez por todas, como está escrito em Hebreus 10:10. Não precisamos comemorar a libertação do Egito, mas nós comemoramos a libertação do império das trevas. Amém. Glória a Deus. Não fomos libertos apenas de uma condição física, de uma condição geográfica, mas, irmãos, nós fomos libertos do império das trevas. Por isso que essa verdade que a Páscoa tem um propósito, é esse memorial, devemos lembrar, porque nós fomos libertos do império das trevas. Colossenses 1, de 13 a 14, ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Amém. Meu irmão, eu e você, nós, todos aqueles que se achegaram a Cristo, já tiveram seus pecados perdoados. O Senhor, quando olha para nós, Deus não olha diretamente para nós. Ele olha para o sangue que está aspergido sobre nós, que é o sangue de Cristo. Então Deus, quando olha para nós, irmãos, porque nós temos a nossa miserabilidade, nós somos pecadores, nós somos inúteis, mas nos tornamos úteis diante de Deus por conta do sangue de Jesus Cristo, seu Filho. É por isso que quando Deus olha para nós, Ele olha primeiro para Jesus, relembrando aquele sacrifício que era feito, porque estava ali a Arca da Aliança por cima, coberta por dentro, estavam as tábuas da lei, representando a palavra fiel do Senhor. E ali, quando o sacerdote ia fazer o sacrifício por cada pessoa, quando se matava o cordeiro, que ele aspergia por cima da arca, aspergia por cima, o que era que acontecia? Acontecia que aquele sangue, Deus, quando olhava para o sangue, depois via o que estava lá dentro, toda a sua palavra, porque o sangue havia perdoado os pecados por causa da expiação, querido. E aí, a nossa vida, quando Jesus ele olha, Deus ele olha para nós, ele olha através de Jesus.
Porque ele vê o sangue de Jesus que já nos perdoou de todo o pecado. Então, em Jesus ocorre uma nova Páscoa, que é exatamente a Santa Ceia. Porém agora não se trata apenas de sair de uma situação de escravidão imposta por um povo opressor. Jesus realiza um feito ainda muito mais extraordinário. A nova Páscoa é a passagem da morte para a vida eterna a partir da ressurreição de Cristo. A partir da ressurreição de Jesus. Ou seja, a nova Páscoa ela é celebrada na Santa Ceia. Então a nova Páscoa é celebrada na Santa Ceia. O nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia durante a festa de Páscoa. Ele pegou um dos pães ázimos e dividiu e disse: este pão está sendo dividido entre vós. Isto é o meu corpo que é oferecido a vós. Fazei isto em memória de mim. Depois ele toma o cálice e ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que foi derramado em favor de vós. Lucas 22, 19 e 20. Ou seja, Jesus instituiu a Santa Ceia como um memorial de celebração. Então isto é o que representa a Páscoa. E aí, meus queridos, eu gostaria de concluir, não é, essa palavra com uma leitura em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo de 18 a 21. 1 Pedro 1, de 18 a 21. 1 Pedro 1, de 18 a 21. O texto sagrado, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 21. 1 Pedro 1, de 18 a 21. O texto sagrado, de 18 a 21, vai nos dizer o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Deus. Senhor Jesus. Glória. Meu irmão, fique com essa mensagem. Coloque em seu coração e tenha a certeza: a minha libertação e a tua libertação foi ainda maior do que aquilo que nós pensamos. Que o Senhor possa nos abençoar esta noite, em nome de Jesus. Amém.